caso Diddy, desde o começo do ano, né, tomou conta aí da imprensa internacional, o mundo todo falou disso, a internet, e agora tava rolando, né, o julgamento dele lá nos Estados Unidos, e não é que saiu o veredito? Vamos entender tudo que rolou agora com o Fefo, do canal Fefoverso, que fez um vídeo aí sobre o veredito do caso Diddy. O veredito do caso Diddy saiu. Tá chocado que foi rápido assim? Eu também. A gente sabia que o júri estava tomando uma decisão nessa semana, mas o resultado podia sair rápido, podia demorar, podia não sair, caso as pessoas não chegassem a um consenso. Particularmente, eu tinha me programado para fazer esse vídeo domingo, porque eu tinha certeza que o veredito só ia sair na sexta-feira. Inclusive, é por isso que esse vídeo aqui é meio em cima da hora, então me perdoe se a edição não estiver no padrão dos outros. E a gente precisa falar do polêmico resultado desse julgamento. Tá sentado? O Diddy foi inocentado de 3 das 5 acusações que estava respondendo. Olha, vamos ver ali direitinho. O Diddy foi Olha lá, contagem 1, conspiração de extorsão, inocente. Contagem 2, tráfico, aquela palavra que começa com S, né? Por força, fraude ou coerção, referente à vítima 1, que é o caso da Cassi Ventura, ex-mulher dele, né? Ex-namorada e tudo mais. Contagem 3, que ele também foi inocente. Transporte para se envolver em... Aquela palavra que começa com P, termina com são. Que não dá pra falar essas palavras aqui, né? Porque o YouTube acaba boicotando essas palavras de teor mais 18. Refere-se à vítima 1, a Cassi Ventura também, e às trabalhadoras, que o povo chama hoje em dia de garotas do job, né? Comercial, ele foi culpado. Contagem 4, tráfico, aquela palavra que começa com S, por força, fraude ou coerção. Refere-se à vítima 2, a Jane, que ele também foi inocente. Contagem 5, transporte para se envolver em... Aquela palavra começa com P, termina com são, refere-se à vítima 2, a Jane, e às trabalhadoras também, né? Como popularmente o povo chama hoje em dia de garotas do job, comercial, que ele foi culpado. Esse julgamento, né, já tava acho que há 2 ou 3 semanas rolando nos Estados Unidos. E dos cinco alegações aí, né, ele só foi culpado em 2. Olha que loucura. inocentado de 3 das 5 acusações que estava respondendo. Eu vou te explicar do que ele foi considerado culpado e do que ele conseguiu se livrar, mas saiba de uma coisa. Hoje é um dia de vitória pro Diddy. Além de uma absolvição total de todos os crimes, o que era praticamente impossível, esse era o melhor cenário para ele. Tanto é que seus advogados comemoraram bastante quando o veredito foi anunciado. Quer entender o porquê? Fica comigo. Só não esquece do like para apoiar o meu trabalho, de se inscrever para ficar por dentro de tudo que acontece em cultura pop e de me seguir nas redes sociais para completar o combo. Agora inclusive, eu vi algumas cenas, a mãe do Diddy, né, na porta lá do tribunal, comemorando bastante. Depois aí que, tipo, né, ele conseguiu aí não ser acusado nesses outros casos aí, né? Assim, bora entender o que aconteceu nessa quarta-feira, 2 de julho de 2025, em Nova York? Vamos lá, recapitulando. O rapper Diddy, magnata da música, que foi investigado e preso no ano passado sob suspeitas de uma série de crimes, estava na justiça respondendo por 5 acusações. 2 de tráfico sexual, envolvendo as vítimas Cassi Ventura e outra mulher anônima, representada como Jane. 2 de transporte para prostituição, envolvendo essas mesmas vítimas e outros garotos de programa, e uma de associação criminosa. Essa última era a mais grave. Era a acusação que ele corria o risco de pegar prisão perpétua. Associação criminosa ou conspiração criminosa é o combo de vários crimes que ia configurar o rapper como líder de uma organização criminosa. Por exemplo, suborno, extorsão, sequestro, ameaça, tráfico de drogas, incêndio criminoso. Tudo caía sob o guarda-chuva dessa categoria. Se condenado por isso, ele podia passar o resto da vida na prisão. De todas essas acusações, ele só foi considerado culpado de 2, os 2 casos de transporte e prostituição. Sim, no veredito do júri anunciado hoje, o Diddy foi inocentado de tráfico
e de associação criminosa, os casos mais graves. Então, passar o resto da vida na prisão é coisa descartada, tá? Agora, o Diddy pode pegar no máximo 10 anos de prisão para cada uma dessas condenações de transporte para prostituição. Ou seja, 20 anos ao todo, no máximo, mas é muito provável que nem chegue perto disso. Até porque também, né, o Diddy tá na casa aí dos 50 e poucos anos, né? Ou seja, se ele for preso aí 10, 20 anos, não sei, e se vai preso mesmo, a gente nem sabe, né? O que acontece agora? Os dois lados do caso, a promotoria e a defesa do Diddy, vão apresentar cartas para o juiz com a sua sugestão de sentença, e o resultado deve sair em breve. O objetivo dos advogados do Diddy é fazer com que ele espere essa sentença em liberdade, então que ele saia da prisão agora, que ele saia com cabeça erguida, que todo mundo tenha uma foto dele saindo livre desse julgamento, o que com certeza causaria um impacto social muito grande. A promotoria, por outro lado, defende que os advogados do Diddy estão minimizando a gravidade dos crimes e diz que o rapper apresenta um perigo real se estiver solto, portanto, ele deveria aguardar a sentença dentro da prisão. É essa decisão que falta ser tomada. Qual é a sentença, máxima de 20 anos, e se ele vai esperar essa sentença em liberdade ou não. Até o final do dia a gente já deve ter essa resposta sobre a liberdade dele, então fica de olho nas notícias. Esse veredito indignou muita gente porque, de fato, a gente não esperava que ele fosse ser inocentado da maioria das acusações. Só pra lembrar vocês, o julgamento durou semanas, contou com mais de 30 testemunhas e dezenas de evidências. A acusação mais grave, a associação criminosa, era baseada em provas e depoimentos de pessoas que trabalharam próximas ao Diddy por anos. E não foi só um ou dois depoimentos, foram dezenas. Vários. Por exemplo, um ex-estilista disse ter presenciado o rapper sendo violento com a Cassie, uma designer de moda falou que o Diddy pendurou ela pela sacada do 17º andar durante uma discussão, um segurança de hotel contou que recebeu uma oferta de $100 mil em dinheiro vivo para apagar as imagens de câmera de segurança que mostravam o rapper agredindo a Cassie em 2016. O Kid Cudi, que se relacionou com a Cassie em 2011, acusou o Diddy de invadir a casa dele num ataque de ciúmes e de incendiar o seu carro. E a lista... Gente, olha o tanto de coisa, o tanto de gente que foi falar sobre como o Diddy sobre o que o Diddy fez e ele ser inocentado de várias coisas. É enorme. Outra ideia aqui era provar também que o Diddy usava os seus funcionários e assistentes para levar droga de um lugar para o outro, o que entraria na parte do narcotráfico. Basicamente, o que a promotoria queria provar é que o Diddy era o chefe dessa rede de crimes e que ele usava os seus seguranças e os seus assistentes a seu favor. A defesa do rapper sempre negou todas as acusações. Primeiro, sobre as festinhas, eles diziam que o Diddy só tinha um estilo de vida swinger, muito liberal, e que todas as relações dessas festas eram consentidas. E sobre os negócios do Diddy, eles sempre defenderam que tudo era legítimo e que os seguranças e assistentes nem sabiam o que acontecia nessas festinhas, então não tinha como eles terem qualquer participação nisso. E tanto que tem até um vídeo de uma menina do TikTok contando, né, resumindo partes do julgamento. Tem até um vídeo aqui no canal que eu trouxe ela contando, esqueci o nome dela agora, mas os advogados, né, a defesa do Diddy, sempre quis alegar que a Cassie, que é essa ex-namorada aí do Diddy, ela, tipo, sabia de tudo, né, desse negócio de troca de casais, essa coisa meio swing, voyeur que o Diddy tem, e, tipo, ela tava sempre dando um consentimento, sabe? A defesa dele sempre quis bater nessa tecla que ela sabia disso tudo. Pra, tipo, tentar livrar a barra dele, né? A defesa do Diddy venceu essa. Uma ex-assistente do rapper, a Mia, que também depois disse ter sido violentada e agredida por ele, além de ter ajudado a preparar os quartos onde os abusos contra a Cassie aconteciam, não viu nenhuma justiça pra ela. Como eu falei, ele também foi inocentado das acusações de tráfico sexual da Cassie e da Jane. Mas ele foi condenado por transporte para prostituição. O que isso significa? A diferença aqui é sutil, mas no direito americano, o tráfico sexual envolve coerção, ameaça, enquanto o transporte para prostituição
pode acontecer mesmo sem isso, só pelo ato de levar alguém entre estados com esse objetivo. E o Diddy contratava garotos de programa de todo lugar e levava eles pras festas, ele viajava suas parceiras pra isso, etc, etc. Documentos, passagens aéreas, reservas de hotel, tudo isso contribuiu para a decisão do júri. Dessa, o Diddy não conseguiu escapar. A defesa do rapper até tentou dizer que o Diddy não contratava garotos de programa, contratava acompanhantes e o sexo era uma consequência disso. O Diddy pagava só pelo tempo das pessoas e acontecia de ter uma orgia depois. Isso não foi levado a sério e a promotoria praticamente riu da cara da defesa. O triste e revoltante nisso tudo é que... Tipo assim, cara, contratou essas pessoas que são, né, profissionais disso... E aí, jura que só foi consequência rolar o amor intenso? Ai, tá bom, né? Que o júri decidiu, aparentemente, que a Cassie e a Jane participavam de forma consensual. O que vai contra todos os relatos delas, mas é o que foi decidido. Tanto a Cassie quanto a... Olha aí, a defesa tanto fez que parece que deu certo, né? Foi o que eu tava falando antes. E tinha uma menina explicando aí como a defesa tentou sempre passar... essa imagem de que a Cassie tinha meio que aprovava essas coisas, sabe? Esse comportamento do Diddy em relação a ela, de fazer, né, as coisas assim. Gente, que triste, né? Ai, e sem falar que a Cassie tá grávida, né? Não sei se já ganhou o bebê, mas ela tava grávida, dando esses depoimentos, tendo que reviver tudo que ela passou nas mãos do Diddy. Meu Deus. Jane foram ao tribunal contar sua versão dos fatos, mostraram mensagens, fotos, vídeos. Foi uma baita exposição pra todo mundo. Vale lembrar que a Cassie estava gravidíssima quando foi lá enfrentar o seu ex-parceiro frente a frente. Ela teve o seu bebê recentemente. Essas duas mulheres passaram dias testemunhando, vulneráveis, chorando, expondo sua vida na frente de estranhos. E o júri não acreditou na maioria das histórias. Se tivesse acreditado, o Diddy teria sido condenado por tráfico sexual também, o que não aconteceu. A defesa do rapper tentou plantar essa ideia de livre arbítrio, que deve ter pesado na decisão final. Enquanto as vítimas diziam que só mandavam mensagens empolgadas com as freak-offs porque elas tinham medo da reação do Diddy, porque elas eram ameaçadas, porque elas não sabiam o que ia acontecer com elas, a defesa alegava que isso mostrava o livre arbítrio delas. Elas podiam sair dessa relação a qualquer momento. Basicamente, o júri não reconheceu a existência de um relacionamento abusivo. Apesar do resultado, o Olha que loucura, né? Elas tentavam fazer isso pra, tipo, não sofrer as consequências na mão dele, ou seja, acabavam aceitando pra não sofrer essa consequência, e aí a galera da justiça diz que isso, tipo assim, elas estavam aceitando mesmo. Elas sabiam do que estava acontecendo e mesmo assim elas estavam aceitando. Olha que loucura! Meu Deus! O advogado da Cassie disse que ela tá satisfeita com o veredito. Abre aspas. Embora o júri não tenha condenado Combs por tráfico sexual, Cassie pavimentou, além de qualquer dúvida, o caminho para a condenação por transporte para fins de prostituição. Ao compartilhar sua experiência, Cassie deixou uma marca na indústria do entretenimento e na luta por justiça. Esse caso mostrou que mudanças são mais do que necessárias e continuaremos lutando por sobreviventes. Estou confiante em afirmar que Combs ainda enfrentará uma pena substancial de prisão. Cassie está feliz por vê-lo condenado por crimes federais, algo inédito na vida dele. Ela está satisfeita. E vale lembrar também que o Diddy não estava sendo julgado por abuso ou por violência doméstica, porque, se fosse o caso, aquele vídeo dele agredindo a Cassie no corredor do hotel seria uma prova irrefutável. Inclusive, isso foi uma coisa que a defesa do rapper fez questão de reforçar o tempo todo. Eles diziam, olha, esse não é um julgamento de violência doméstica. Se fosse violência doméstica, a gente admitiria. Temos o vídeo aqui, mas não é o caso, então não vamos considerar esses episódios de agressão, porque não é por isso que ele está sendo julgado aqui. E só pra você saber, depois que as testemunhas da acusação encerraram o seu depoimento na semana passada, a defesa do Diddy optou por não chamar testemunhas e o rapper escolheu não depor também.
Então o caso foi bem carregado pela promotoria, pela acusação. E como eu falei, o clima agora na família do Diddy é de vitória. Seus filhos saíram sorrindo, seus familiares se abraçaram, A mãe ficaram dele. emocionados com o resultado. E do lado de fora da corte, apoiadores do rapper também celebraram. Caso você não Nossa, tenha... foi outra coisa, né? Olha lá, ó. Free Puff. Tinha muita gente muito fã, tipo assim, indo apoiar na porta do tribunal, apoiando ele e tudo mais. Gente, tem uns fãs assim que são meio cegos, né? E parece que não querem ver aí o que tava acontecendo realmente, não viram as notícias. Ou são fãs alienados mesmo, né? Nossa, que loucura. Mas é aquela também, né? Tem fã pra tudo, pra todos. Visto essa pérola, tá rolando um movimento Free Diddy, com muita gente indo na rua torcer pela absolvição do produtor. E eles, claro, comemoraram o veredito também. Então, o que falta agora é a sentença. Ele pode pegar 20 anos, no máximo, considerando 10 anos para cada um dos 2 crimes de transporte para prostituição, ou ele pode pegar uma pena mínima e sair logo logo e em poucos anos já estar trabalhando de novo. Fica acompanhando as notícias porque é isso que falta. Qual vai ser a sentença? Mas o máximo é 20 anos. E eu vi numa reportagem da CNN que o mínimo podia ser até 2. A defesa tá tentando garantir que ele espere esse resultado em liberdade. Eles querem o Diddy solto. Eles querem a imagem do Diddy saindo de cabeça erguida. Eles querem essa foto pra tentar recuperar um pouco da reputação, do nome e da dignidade dele. Essa decisão também depende do juiz e agora vai entrar muita coisa na conta. Como foi o comportamento dele nesse tempo que ele ficou preso? O fato desse ter sido o primeiro julgamento, então ele não tem passado na justiça, isso vai entrar agora também. Tem muita coisa a ser considerada. A gente sabe que apesar dos apoiadores, apesar do resultado ter sido razoavelmente positivo pro Diddy, a imagem dele nunca mais vai ser a mesma que era antes. Esse julgamento marcou a indústria da música, ponto final. Não só a indústria da música, marcou Hollywood. Só é revoltante mesmo que muitas experiências da Cassie, da Jane, de outras mulheres foram silenciadas com o resultado. Mas deixa aí o que você achou de todo esse caso. Você já esperava esse resultado? Você achou que ele seria condenado por mais crimes? Ou você achou que ele ia ser absolvido de tudo? Comenta aí como foi acompanhar essa história, porque não foi fácil, né? Comenta aí embaixo a sua opinião. Eu espero que esse vídeo tenha sido informativo. Ele é meio em cima da hora, ele é meio imediato, assim. Não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. Geralmente eu preparo tudo com mais calma, mas eu sempre preparo minha semana no começo. Então, segunda-feira, eu decido todos os temas, organizo o roteiro, organizo quando vai ser a gravação, quando vai ser a edição. A minha agenda, ela é toda, assim, horário pra ir no banheiro. E quando acontece uma coisa assim, ou eu gravava esse vídeo agora, ou eu ia conseguir postar ele só no domingo e ia ficar muito tarde. Então eu preferi fazer esse esforço e aparecer aqui, mesmo que não seja com a qualidade que eu gosto de apresentar. Mas você arrasou, Fê. Trouxe a notícia em cima da hora, que é a notícia do momento também, né? E a gente fica pensando assim, gente, será que a justiça é justa mesmo? Porque tem uns casos que a gente vê, né, e a gente fica, meu Deus, sério? É tipo esse caso agora do Diddy. A justiça tá sendo justa mesmo? E, tipo, a Cassie dizendo que mesmo assim tá feliz. Ele, claro, não foi acusado de todos os crimes aí, né? Dos supostos crimes e tudo mais que tinha aí sobre ele. Mas mesmo assim ela diz que tá feliz. Olha que loucura. Ela se contentando com um pouco, né? Porque, tipo, pelo menos ela tá vendo que um pouco da justiça tá sendo feita. Ai, gente, que loucura. Que loucura. E você, o que você achou aí desse caso, desse veredito sobre o Diddy, esse caso que vem aí acompanhando a gente vem acompanhando, na verdade, né? Desde o começo do ano, cada hora que vinha uma notícia, era uma coisa diferente que a gente ficava assim, perplexo no que a gente tava vendo, lendo, ouvindo. Quero saber a sua opinião. Comenta aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal.